Muito boa noite. Nós estamos começando mais uma das palestras, aulas abertas, com o professor Rafael Freitas, com as suas trajetórias de experiências na educação popular em Alvorada. Esse é o título da nossa palestra, nossa aula aberta. O professor Rafael Freitas é formado em História pela FAPA e professor da Rede Mauá, fundador e coordenador do Grupo de Estudos Americanistas Cipriano Barata e do programa de web rádio História em Pauta. Então, aqui um pequeno resumo, né? Formou-se em História pela FAPA e atualmente é professor de História e coordena cursos de extensão da Rede Mauá. Fundou o Grupo de Estudos Cipriano Barata com a pesquisa e criação de conteúdos digitais e entrevistas. Já somam-se na caminhada do professor e do grupo 110 programas do História em Pauta e 3 edições da Síncrase Americanista. Também é fundador, junto com outros colaboradores, do Cursinho Popular de Alvorada, da biblioteca também, né? E da coluna do jornal digital Alvoradense, né? Então, com vocês, aí o professor Rafael Freitas. Então, essa aula ficará gravada, posteriormente será colocada no canal do cursinho, disponibilizada e também no Moodle. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, então, uma pequena fala aqui sobre algumas experiências de educação popular em Alvorada. Algumas delas eu participei, outras não. Eu botei na capa aqui a foto da primeira turma do Cursinho Popular Minervino de Oliveira, lá do Instituto Federal Campus Alvorada. Eu estou bem em cima do DE ali, sou eu ali, abraçado aí com os professores. Então, tá, agradeço a oportunidade de fazer essa pequena fala aqui para a professora Lu, para o Ergues, e cursinho de Educação Popular Conexão. Então, sobre educação popular. Como vocês devem ter percebido, eu faço parte de um grupo de estudos americanista. O que seria americanismo, né? Seria, assim como tinha os brasilianistas, que eram estrangeiros que estudavam o Brasil, né? Nosso grupo estuda a América, né? Como um todo o continente americano. Então, a gente enfatiza muito a América Latina. E estudo vai, estudo vem, a gente percebeu, nas nossas pesquisas, que a educação popular é algo tipicamente latino-americano, né? Criado aqui pelos revolucionários, pelos movimentos populares da América do Sul, né? Inclusive, nos períodos lá de 1810, quando começaram as guerras de libertação da América do Sul, com o mais conhecido deles, o libertador, chamado libertador Bolívar, mas não só ele, né, como Simão Rodrigues. Né? Então, a gente identifica aí algumas experiências bem antigas de educação popular no final do século XVIII, com Simão Rodrigues. Também nós verificamos na Colômbia uma experiência muito interessante, organizada por um padre, né, Ação Cultural Popular, que fazia experiências de educação popular por meio de rádio, por meio de jornal, tá? Que eu vou falar um pouco mais depois aí. E depois aqui, na Nicarágua, lá na Revolução Sandinista, 1979, teve uma grande campanha nacional, a Cruzada Nacional de Alfabetização, com organização de um educador popular muito conhecido. Daqui a pouco eu vou botar umas imagens para vocês. Também aqui, o movimento operário da Primeira República. A Primeira República no Brasil, que começou lá em 1889 e foi até 1930, foi um período em que o movimento operário sindical tinha como força mais importante os anarquistas. Então, nós verificamos, nesse período, as primeiras experiências de educação popular, embora não seja usado esse nome, né? Eles usavam mais o nome de educação integral, ou escolas racionalistas, ou escolas modernas. Daqui a pouco eu vou enfatizar um pouco mais isso.
temos aí 1960, né, o Movimento de Cultura Popular, que teve como principal liderança o Paulo Freire, né, uma união de universitários, artistas, intelectuais, unidos ao governo municipal de Recife, de Miguel Arraes, né, que fez esse grande movimento de educação popular, usando rádios, criando escolas experimentais, fazendo práticas de educação popular em parques e praças de cultura. Depois nós temos o movimento de cultura. Bom, esse eu já falei agora. Centros Populares de Cultura, né, CPL, na cidade do Rio de Janeiro, né, começou em 62 e foi até o golpe de 1º de abril de 64. Uma unidade entre vários intelectuais, entre eles o cineasta Léo Hirschman, também o poeta Ferreira Goulart. Né, foi um movimento protagonizado pela UNE, onde teve várias experiências de educação popular. Também o movimento de educação de base, né, que foi criado por decreto, em 1961, e com a proposta de criar várias escolas radiofônicas, né, copiando um pouco, inspirado na experiência lá da Ação Cultural Popular da Colômbia, que era baseada praticamente por experiências de educação, principalmente voltado para a alfabetização de trabalhadores do campo por meio do rádio. Teve uma parceria entre o Ministério da Educação e a Conferência Nacional de Bispos do Brasil. E eles falavam, como até hoje, em promoção humana integral, né? E faziam principalmente alfabetização, principalmente da população no campo, e também uma conscientização política. Esse personagem da história da América do Sul, nós consideramos o primeiro educador popular do nosso continente. É o Simão Rodrigues. No blog do grupo de estudo Cipriano Barata, tem um texto com esse nome, Simão Rodrigues, primeiro educador popular da América Latina, tá? Onde eu destaco um trecho. Em 1794, publicou seu estudo, Reflexões sobre os defeitos que viciam a Escola de Primeiras Letras de Caracas e os meios para uma reforma por um novo estabelecimento. Nesta obra estão suas ideias básicas para uma educação. Criação de novas escolas, formação de bons professores, inclusão entre os alunos de crianças negras e indígenas, diminuição progressiva do ensino particular e defesa de salários justos aos professores, né, numa época em que havia a escravidão legalizada. Uma crítica embasada nas teorias europeias, afinal ele queria socializar as ideias do iluminismo europeu aqui na América. No entanto, ele relacionava com a realidade concreta americana. Um novo método de ensino ele estava buscando desde então. E eu destaco o seguinte, que para as aulas, nessas escolas que ele queria criar, o professor deveria prestar atenção nas brincadeiras dos seus alunos. Como ele lia vorazmente, seu pensamento educativo foi sendo desenvolvido. No entanto, essas reflexões não foram aceitas. Inclusive, Simão Bolívar não apoiou as ideias pedagógicas de Simão Rodrigues. Simão Rodrigues ele pôde colocar mais em prática no Chile, depois da independência. Então, como principalmente Bolívar, que era uma grande liderança nesse momento na América Latina, ele deixou o cargo de mestre e começou a lecionar na sua casa, que se tornava um verdadeiro ponto de encontro e integração de intelectuais. Desde então, começa a participar da intensa movimentação política em Caracas, pela independência da América colonizada pelos espanhóis. Simão Rodrigues aí tem uma trajetória muito interessante. Ele acaba migrando do liberalismo para o socialismo utópico. E daí a importância, de forma idealista talvez, desmedida pela educação, né? Então, nós consideramos, né, Simão Rodrigues primeiro educador popular da América Latina. Esse padre aqui, vocês podem notar que está de batina, num estúdio de uma rádio, se chamava José Joaquim Salcedo. Ele faleceu em 1994. Ele criou a Ação Cultural Popular, ACPO, na Colômbia, no ano de 1947. Então, para a gente perceber como a educação popular é uma coisa muito antiga, né? E acontece por toda a América Latina.
Ele tinha um ideal de dignificação humana por meio da educação popular. A ação cultural popular foi pioneiro em unificar a ideia de comunicação usando as tecnologias mais avançadas da época para fazer educação popular, né? E era destinado principalmente aos trabalhadores do campo. Essa organização, a Ação Cultural Popular, divulgou milhares de cartilhas de um ensino fundamental integral, né? Aquela ideia de educação integral, novamente. Lançou o jornal El Campesino para fazer, através da imprensa escrita, a alfabetização dos trabalhadores do campo. Organizou vários cursos de extensão e inúmeras escolas de rádio, né? Esse padre aí faleceu, considerado um Quixote da educação, Dom Quixote da educação popular na Colômbia, faleceu em 1994. Aqui dois registros do Paulo Freire fazendo formação para os educadores da Cruzada Nacional de Alfabetização e também num debate aqui com um governo que foi colocado no poder com a Revolução Sandinista, de 1979. Essa revolução durou 10 anos. Mas foi feito a partir das ideias de Paulo Freire, a partir da formação dele, pessoalmente, lá na Nicarágua. Eles conseguiram alfabetizar praticamente 90% da população. Então, eu destaco essa importância de Paulo Freire para a Revolução Sandinista. Então, educação integral. Eu considero a educação integral um dos elementos, né, da educação popular. O papel do ensino é levar ao desenvolvimento máximo todas as faculdades da criança, físicas, intelectuais e morais, né? As primeiras experiências de educação popular mesclavam um pouco a educação sobre a gramática, sobre matemática, sobre as ciências, também com experiências profissionais, como se fosse uma educação profissionalizante. Então, as pessoas aprendiam várias profissões, como costura, né, como encadernação, e por aí vai. Porque tinha essa ideia de fazer uma educação integral para desenvolver todas as faculdades, né, inclusive manuais dos estudantes. Continuando, o dever do educador consiste em favorecer a plenitude total desse conjunto de energias e de aptidões que encontramos em todos, porque assim teremos formados seres completos. Essa última frase aí me traz a lembrança de Hermival Saviani, que ele diz que a educação escolar, a educação como um todo, acaba humanizando os seres humanos. A partir do momento quando o estudante ele aprende o acúmulo de saberes da humanidade toda, ele acaba se tornando contemporâneo ao tempo onde ele existe. Então, ele acaba tendo a sua humanidade completada por meio da educação. Essa é uma ideia da educação integral que Paulo Freire menciona em vários textos, essa categoria. Educação integral é um conceito bem interessante, tá? O criador desse conceito é o Sébastien Fabre, que é do Instituto Colmeia, que durou de 1904 até 1917. Tá? Ele era francês. Defendia uma educação afastada da igreja, afastada do Estado, desenvolvendo todas essas faculdades, né, físicas, intelectuais e morais nas crianças, e também defendia a criação de uma universidade popular, né. Essa ideia da educação integral resultou aqui no Brasil na criação de uma universidade popular lá na cidade do Rio de Janeiro, que durou por 6 meses, de março até outubro de 1904, na Primeira República do Brasil. E essa educação integral trazia consigo várias críticas sociais e também defendia a organização coletiva, né, da gestão dessa entidade de ensino, poderia ser formalizado ou não, legal ou não, e também o próprio processo de ensino-aprendizagem seria feito de modo coletivo. Outra ideia muito presente na educação popular como um todo é a ideia da pedagogia racionalista ou pedagogia moderna. Eu trouxe um trecho do criador desse conceito de educação moderna. A finalidade da pedagogia moderna é uma orientação que tende a uma sociedade justa, mostrando às novas gerações as causas dos desequilíbrios sociais, preparação de uma humanidade feliz,
livre de ficções mitológicas e de uma submissão à desigualdade econômico-social, como se ela fosse um inevitável destino. Não podemos confiá-la ao Estado, nem a outros órgãos oficiais, na medida em que são um sustentáculo dos privilégios obrigatoriamente conservadores e fomentadores das leis que consagram a exploração do homem. Então, Francisco Ferrer, né, de onde eu tirei essa citação, ele era espanhol, ele fazia parte da Liga Internacional para a Educação Racionalista da Criança. Ele defendia uma formação continuada dos professores, defendia que na educação não deveria ter exames, nem prêmios, nem castigos, e defendia que a educação tivesse como objetivo estimular o pensamento crítico e livre do estudante. Então, considero a pedagogia moderna um dos elementos da educação popular. Aqui eu trago uma citação do Derival Saviani, no livro A Pedagogia no Brasil, onde ele diz mais ou menos sobre esse início da educação popular no Brasil, a partir dos militantes operários anarquistas. Diz ele: as ideias anarquistas no Brasil também remontam ao século XIX, havendo registro de publicações como Anarquista Fluminense, 1835, e o Grito Anarquial, de 1849. Surgiram também, no caso do Império e início da República, colônias anarquistas. Os quadros libertários provinham basicamente do fluxo migratório e expressavam-se por meio da criação de um número crescente de jornais, revistas, sindicatos livres e ligas operárias. A educação ocupava posição central e expressava-se num duplo e concomitante movimento: a crítica à educação burguesa e a formulação da própria concepção pedagógica, que se materializava na criação de escolas autônomas e autogeridas. Daí a origem da educação popular no Brasil, fruto da socialização das ideias anarquistas aqui no nosso país. Continuando. Os anarquistas no Brasil estudavam os autores libertários, extraindo deles os principais conceitos educacionais, como o de educação integral, oriundo da concepção de Robin, e ensino racionalista, proveniente de Ferrer, e os traduzia e divulgava na imprensa operária, mas não ficava apenas nos estudos das ideias. Buscavam praticá-las por meio da criação da Universidade Federal, da Universidade Popular. Além disso, centros de estudos sociais e escolas, com destaque para as escolas modernas, inspiradas em Francisco Ferrer, autor do método racionalista, executado em 1909 pelo governo espanhol pelo crime de professar ideias libertárias. Após sua morte, essas escolas proliferaram no Brasil, mas foram alvo de perseguição policial. A última delas teve suas portas fechadas em 1919. Depois, principalmente a partir de 1929, 1930, a maior força do movimento operário eram os comunistas, né? E nesse período, diz o Derival Saviani, no que se refere à educação, o PCB posicionou-se em relação à política estadual, defendendo 4 pontos básicos: ajuda econômica às crianças pobres para viabilizar a frequência às escolas, abertura de escolas profissionais, em continuidade de escolas primárias, melhoria da situação do magistério primário e subvenção às bibliotecas populares, que seria o caso de apoio, financiamento do poder público às bibliotecas populares. E eu quero trazer para vocês objetivos do movimento de cultura popular lá de Recife, da época que o prefeito de Recife era Miguel Arraes, 1960, estava com participação ativa do Paulo Freire, alguns objetivos que constavam no Estatuto do Movimento de Cultura Popular. Tá? Eu considero que esses objetivos ajudem a gente a entender um pouco o que seria, teoricamente, educação popular. São eles: promover e incentivar, com a ajuda de particulares, a educação de crianças e adultos. Atender o objetivo fundamental da educação, que é o de desenvolver plenamente todas as virtualidades do ser humano, através da educação integral, de base comunitária, que assegure também, de acordo com a Constituição, o ensino religioso facultativo. Proporcionar a elevação do nível cultural do povo, proporcionando-o para a vida e para o trabalho. Preparando-o para a vida e para o trabalho. Eu repeti, continuando a formar quadros destinados a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da vida popular. Um dos elementos da educação popular é a valorização da cultura nacional em detrimento a ideias vindas do estrangeiro.
Eu acredito, assim como a partir de Nelson Meirelles Sodré, que só é nacional o que é popular. Então, quando a educação popular valoriza as tradições populares, acaba indiretamente valorizando a cultura do Brasil, né? Então, a educação popular acaba sendo uma resistência cultural, né, por meio da valorização dos saberes cotidianos aí dos estudantes. Eu coloquei ali em negrito a educação integral, como esse conceito é parte integrante, tá, de algo maior que a educação popular. Tá, agora vamos chegar na parte mais prática, tá, da minha fala de hoje, tá? Depois de uma pequena teoria, né, valorizando um pouco a trajetória da educação popular, principalmente na América Latina, eu vou falar um pouco sobre a experiência da educação popular em Alvorada. Tá? Em primeiro lugar, cursinhos pré-vestibulares, né? PVPs, que é a sigla mais corrente. Nós tivemos aqui, inicialmente, 20 de novembro, que um dos organizadores foi Luiz Carlos Vergara, que era militante do PDT, faleceu há pouco tempo, morador aqui de Alvorada. Depois o Bitos Palmares, que era um cursinho criado pela juventude do PT, né, vinculado aos militantes do Partido dos Trabalhadores, existiu aqui em Alvorada por vários anos, né, tinha sede lá na UAMA, que é a União das Associações de Moradores de Alvorada. Depois a Universidade Já, que era um curso feito na época do Tarso Genro, tá, que era um curso mobilizado pelo Estado. Aconteceu aqui em Alvorada. E depois Minervino de Oliveira e Motivação, que são os dois cursos que eu tenho algum vínculo. Iniciando com PVP Minervino de Oliveira, né? Minervino de Oliveira, para quem não sabe, era um trabalhador marmorista do Rio de Janeiro, que era militante do BOC e do PCB. Ele chegou a ser eleito para um cargo equivalente a vereador, e ele foi o primeiro candidato negro à presidência da República, né, na época que o BOC fez uma candidatura própria, rivalizando com a candidatura mais popular na época, que era Getúlio Vargas. Então, Minervino de Oliveira é importante para a história devido a isso também, porque ele foi o primeiro candidato negro a presidente da República. Também era um articulista de jornal sindical, participou de várias mobilizações e greves e era muito combativo. Passou pela prisão diversas vezes. Tá? Mas é um ícone e deveria ser mais valorizado pelo movimento negro brasileiro. Então, esse cursinho surgiu em dezembro de 2016, dentro da União das Associações de Moradores de Alvorada. E depois passou para a sede atual, que é o Instituto Federal Campus Alvorada. O Instituto Federal aqui de Alvorada fica no meio de duas ocupações, né? Bem na periferia, lá no bairro do Umbu. E depois o curso Motivação Pré-Vestibular Popular surgiu em maio de 2018. Esse cursinho surgiu uma das últimas aulas, em 2017, do cursinho Minervino de Oliveira, onde duas alunas chegaram a propor a criação de um cursinho novo, com algumas características mais próprias. Então, esse cursinho surgiu em 2018, com reuniões em igrejas, na sede da ONG Embrião, iniciou as primeiras aulas na Escola Estadual Júlio César, também teve algumas atividades na UAMA, e agora desde então, né, está na sede atual, que é o Instituto Federal Campus Alvorada. Então, tem esses dois cursinhos populares de Alvorada, com a mesma sede. Só que eles têm algumas diferenças. O Minervino de Oliveira funciona de segunda a sexta, enquanto Motivação apenas sábados. Por exemplo, o Minervino de Oliveira tem uma diretoria, e o Motivação tem uma divisão de tarefas, né, tem um conselho gestor. A Motivação tem uma participação mais protagônica dos estudantes, né? Era muito comentado na época, uma palavra de ordem, todo poder aos estudantes. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Muitas vezes, os estudantes que representavam o cursinho popular, quando tinha uma entrevista na imprensa, quando tinha uma divulgação numa rádio comunitária, né, e os alunos, em grande parte, participavam da gestão, inclusive recolhiam as contribuições dos seus colegas. Então, tem essas características específicas de cada cursinho, mas os dois são cursinhos que praticam educação popular aqui na cidade. Os dois existem ainda.
Aqui eu trago algumas imagens sobre o cursinho Minervino de Oliveira, tá? No canto à esquerda, ao alto, tem uma aula de biologia com a professora Kelly, lá no palco da Praça Municipal da Alvorada, na Parada 48. Então, uma das ideias aí da educação integral, da escola moderna, é fazer aula com o povo da periferia, né? Um povo mais humilde, né? Em lugares que não são salas de aula, né? Em parques e também em praças. Então, aqui é um exemplo disso. Abaixo tem uma das reuniões com a diretoria da UAMA, onde a gente estava negociando os direitos e deveres, né? Como é que ia funcionar essa parceria. Inicialmente, Minervino de Oliveira começou na UAMA. E aqui à direita, uma das capas de jornal, Diário Gaúcho, onde aparece o Minervino de Oliveira. Aqui em destaque, de pé, estão 3 alunos que passaram no vestibular da URGS, e sentados tem um casal de professores, professor Christian, de História, e a professora também de Biologia. Aqui uma foto que apareceu na capa do jornal Diário Gaúcho, né, onde foi a primeira vez que o Minervino de Oliveira, o cursinho popular, apareceu na imprensa. Aqui sentados estão todos os estudantes, né, exceto ali de camisa preta e bermuda branca, né, a Ana Paula participava também da gestão do cursinho e era aluna. E de pé ali aparecem os professores e administradores ali do cursinho. Então, uma foto aí, foi feita uma entrevista, o Diário Gaúcho foi lá e entrevistou os professores, também os estudantes, ali em frente à União da Associação de Moradores de Alvorada, UAMA. Essa é a segunda formação que o cursinho Minervino fez, uma formação para professores. A primeira foi sobre a importância da inserção no ensino superior pelas classes populares, tá? Com o professor Pablo, que tinha uma experiência no cursinho Esperança Popular da Restinga, que ia acontecer na UAMA. E essa, do cardzinho, é a segunda formação para professores, Atualidades Panteras Negras, com o professor Orson Soares. Então, uma parceria aqui entre o Coletivo Negro Minervino de Oliveira, a UAMA, e também o cursinho pré-vestibular popular Minervino de Oliveira. E agora, Lu, se puder passar o primeiro vídeo, para ilustrar um pouco do que foi dito até aqui, para ficar menos monótono para quem está acompanhando. Tá, eu preciso daí que daí eu possa compartilhar, né? Aí eu tenho que tirar? Isso. Tá. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de día. Levantarnos para de llevar ni África ni América Latina se suban por la vista de allá. Todos los callados, todos los líquidos, todos los invisibles, Vamos retomar a apresentação. Isso.
Ei, Rafael, te Oi. perguntando, esse vídeo, esses que estavam em formação eram professores ou eram alunos ou eram os dois? Não, a primeira parte do vídeo aparece as reuniões que aconteciam na UAMA, onde tinha futuros alunos que estavam na organização, né? Então, os dois cursinhos se caracterizaram por isso, por ter na gestão, na organização, além dos professores, também estudantes. Ai, Aí, que interessante. isso, isso. Muito boa essa metodologia. Tá aparecendo aí a imagem do slide? Não, ainda não, só aparece uma foto tua. Eita. E agora? Aí tu tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo, né? Ah, bom. E agora? Vamos esperar. Vamos ver. Tá abrindo. Pronto. Então tá, voltando. Depois desse vídeo que a gente fez da divulgação do Cursinho Popular Minervino de Oliveira, vou falar um pouquinho para vocês, com vocês aí, a partir de algumas imagens, sobre um pouco da trajetória do cursinho Motivação. Tá? Esse é a sede da ONG Embrião, que trabalha com xadrez, né, com reciclagem. Dá para ver um pouco ali um cartaz ali com o logotipo da ONG Embrião. Nesse local que a gente fez algumas reuniões e também onde a gente fez as entrevistas com os alunos interessados, com as pessoas inscritas para serem nossos alunos, né? Porque a gente sempre divulgava por meio da internet e por meio de panfletagem na rua também, e sempre a gente tinha centenas aí de pessoas interessadas, a gente tinha que selecionar, porque sempre nossa turma era muito limitada. Então, o cursinho Motivação abriu 50 vagas, a gente acabou tendo, as primeiras aulas eram no Colégio Estadual Júlio César, onde a gente acabou colocando nas primeiras aulas cerca de 80 alunos, e aos poucos foram se evadindo. Né? Mas a gente sempre teve tanto no Minervino como na Motivação, sempre teve seleção de alunos, né? E sempre teve um processo de seleção. Então, esse local da foto aí era onde a gente fez a seleção dos alunos para Motivação. A nossa aula inaugural aqui foi feita na Câmara Municipal da Alvorada, né, na Casa do Povo, como chamam. A gente fez uma formação aí sobre educação popular, sobre a questão teórica e também com participação do cursinho Minervino de Oliveira, né, mostrando total parceria entre os cursinhos populares e Alvorada. Então, essa é uma imagem aí do pessoal que ficou até o final da atividade, né, e assistiu essas palestras aí sobre educação popular e sobre as experiências aí dos cursinhos de Alvorada ali do nosso. Aqui à esquerda tem imagem de alguns dos alunos que estudaram no cursinho Motivação e foram aprovados em vestibulares no IFE, também na URGS, na Uniriter, né, e várias outras instituições de ensino. E dentre desses que passaram aí, metade deles contribuíram de alguma maneira, seja no processo de organização das chamadas, seja no recolhimento da contribuição que a gente solicitava aí para poder ter sempre um cafezinho pronto para todos os alunos, também para comprar alguns lanches, né? Tinha uma contribuição de R$50, onde os alunos, mesmo que recolhiam dinheiro e organizavam, preenchiam o recibo. E aqui na parte de baixo nós temos aqui um casal, a pessoa que está tirando a foto, e a moça que está de vermelho, casaco preto. Esse casal eram estudantes, primeiro do Minervino de Oliveira, e depois ajudaram a fundar o cursinho Motivação. Eles eram estudantes e também organizadores do cursinho,
e hoje ambos estão no ensino superior. Essas duas outras pessoas que estão ali são os radialistas, né, do programa a Rádio Comunitária, na Rádio Acácia, do bairro Algarve, onde esse casal de estudantes representaram o cursinho Motivação, né, nesse momento de divulgação e entrevista. E aqui ao lado nós temos um cardzinho onde mostra algumas informações que eu acho que são válidas para quem está assistindo essa conversa. Alerta. Esse brado de alerta é característico do Cipriano Barata, nos jornais Sentinela da Liberdade, onde nós, do Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, a gente sempre acaba usando essa referência aí, o Cipriano Barata. Então, esse é um chamado a estudantes, professores, né? Uma época em que a gente estava procurando, selecionando alguns professores voluntários para o curso preparatório para Enem e URGS, que é o nosso cursinho Motivação. Teve uma entrevista muito interessante, se não me engano, na SBT, do cursinho Minervino de Oliveira, onde o jornalista fez um comentário muito pertinente. Ele disse que os professores no Brasil são desvalorizados, recebem muito pouco, então a gente tem que realmente valorizar esses professores que lecionam voluntariamente para entidades aí, como esses dois cursinhos, Minervino de Oliveira e Motivação, sem cobrar nada, né? Num contexto totalmente desfavorável. Então, esse é um detalhe importante. Nos cursinhos populares, os professores não recebem para trabalhar nos cursinhos. Né? Além de uma das características de que os estudantes também participam da organização, né, dessas entidades. Então, como eu falei antes, as aulas ocorrem nos sábados, né, com 2 períodos quinzenais para cada disciplina. Então, tem aula desde 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Então, o Minervino de Oliveira, assim como Motivação, né, são atividades de extensão vinculada à ONG Embrião e o Instituto Federal Campus Alvorada, né, e disponibilizando certificado para os apoiadores, né. Todo mundo que participa, que leciona nos cursinhos populares, recebe certificado. Né, no caso do Minervino de Oliveira, Motivação, sim. E o lema do cursinho Motivação era estudar, 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 desistir não é opção. E na parte de baixo a gente vê aqui os apoiadores, né, ONG Embrião, Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, o grupo organizou algumas formações de professores, Coletivo Negro Minervino de Oliveira, né, que foi apoiador do cursinho Minervino e continuou apoiando o cursinho Motivação, e ali a gente vê o logotipo do Instituto Federal Campus Alvorada, que cedeu a sede para nós. Daqui à esquerda, a gente tem o primeiro panfleto do cursinho Motivação, né, fazendo algumas perguntas aos moradores de Alvorada. Pretende fazer o Enem desse ano, concluir o ensino médio há algum tempo, acha que já passou da idade para entrar na faculdade, não tem condições de pagar um cursinho particular, trabalha e tem pouco tempo para estudar em casa, então o curso foi organizado para essas pessoas, que trabalhavam segunda a sexta e tinham um sábado para estudar. Pessoas que estavam há muito tempo sem estudar. Inclusive, os critérios de seleção eram antimeritocráticos, né? Pessoas mais velhas tinham prioridade, pessoas que tinham mais filhos tinham prioridade, pessoas que tinham mais tempo sem estudar também tinham prioridade. Então, a gente fez, eu participava do curso no início, a gente usava esses critérios aí para tentar desobedecer um pouco a ordem estabelecida, tentar ser um pouco contra o meritocratismo. Então, continuando, temos uma opção acessível para você. Então, o que tinha? Agora eu estou afastado, mas no início tinha aulas presenciais somente aos sábados, ambiente virtual de ensino, lista de exercícios semanais, simulados periódicos, resolução de provas, plantões, tira dúvida de todas as disciplinas, turmas reduzidas em ambiente acolhedor, a estrutura física lá do IF realmente é espetacular, e uma equipe qualificada de professores, né? Geralmente, quem participa dos cursinhos populares é professor, servidor público, né, estudantes, pessoas que têm alguma militância na educação, né, então são pessoas que com certeza têm muita gana, muita vontade de ensinar. E a inscrição era 1 quilo de alimento não perecível. Tanto o Minervino de Oliveira como Motivação sempre buscou arrecadar por meio de atividades alimentos para distribuir para as pessoas em vulnerabilidade. O local de inscrição era o local daquela foto, Embrião Sociedade Cultural Ambientalista, né, na Travessa Tradicionalista Sócrates de Oliveira, em Alvorada. E aqui ao lado, uma das formações que o GACB, Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, ajudou a criar. Essa é uma atividade aí com o professor Wander, de Paula Gomes,
uma palestra vivencial, diversidades étnicas e culturais na escola. Então, um trabalho bem interessante, que teve bastante dinâmica, uma oficina muito boa para os professores. Essa imagem aqui me orgulha muito. É uma foto que foi divulgada no jornal A Semana, quando a Sueli Vieira, que foi aluna do cursinho Motivação, passou no vestibular da URGS. Né? A família fez essa faixa, Vitória é Sua, Orgulho é Nosso, bicho em 2021. Então, toda a família dela aí, os vizinhos, os amigos, posaram para a foto. Tá? E saiu essa foto na imprensa de Alvorada, no jornal Semana. A manchete era: alvoradense, 59 anos, passa em processo da URGS após 2 anos de cursinho pré-vestibular popular. Né? Ela era diarista, uma pessoa que tinha muita dificuldade de ter tempo para estudar, mas conseguiu, depois de 2 anos de estudo no cursinho Motivação. Então, falando um pouco agora, não mais de cursinhos populares, mas de bibliotecas comunitárias, bibliotecas populares. Tá? A mais antiga que está em atividade é uma chamada Tia Bibi. Tá? Tem essa notícia no Jornal da Semana, que eu vou ler aqui, primeiro parágrafo. Quando uma pessoa falece, normalmente deixa em seu testamento os bens que adquiriu no decorrer de sua vida. Entretanto, Maria Bibiana Rosa, moradora do bairro Estela Mares, que veio a falecer este ano, 2016, deixou como herança uma casa no bairro, que está sendo utilizada para atividades culturais. Então, essa senhora aí, natural da Bahia, faleceu e deixou de herança a sua casa para ser construída uma biblioteca comunitária. Ela, em 1980, ela fundou a creche comunitária Amor Perfeito aqui em Alvorada. Esse é um trecho de uma matéria no Jornal Semana sobre essa biblioteca, que está em atividade ainda no bairro Estela Mares. Essa é a imagem da casinha, ali a faixa que dá para ler o nome, Biblioteca Comunitária Tia Bibi. E agora a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim. Tá, eu fiz uma matéria no site de notícias, Seu Expediente, onde eu relatei um pouco, um parágrafo sobre a história da Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim e um parágrafo sobre a Biblioteca Popular da Seu Barra. O parágrafo sobre a Solim é este. Então, no dia 19 de agosto de 2018, na quadra 12, lote 1, loteamento Reprise 4, bairro Piratininha, em Alvorada, foi inaugurada a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim. Uma das atividades realizadas nessa biblioteca foi a Arraiá Cultural, exposição alvoradense, desenhista e repórter Pablito Aguiar, lançamento do livro O Sol dos Malditos, professor de História Everton Santos, e também uma amostra de desenhos feitos com materiais recolhidos no lixo do Maurício Levis, o apelido dele é Carretinha, e ele recolhe material para reciclagem. Então, todos expuseram seus trabalhos, palestraram aos presentes. Atualmente, a biblioteca está em reformas, visando aumentar e qualificar o espaço. A ideia de criar a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim surgiu após uma palestra no terreiro do Centro Esotérico Universal Irmãos de Ganga, intitulada Introdução ao Socialismo para os Trabalhadores, ministrada pelo enfermeiro, sanitarista e professor Rafael Melo. Não sei se todos que estão acompanhando a fala até aqui têm algum conhecimento sobre as características da cidade de Alvorada, uma cidade que em 2015 tinha o pior PIB do estado do Rio Grande do Sul, é uma cidade que tem a maior parte da população não branca, entre negros e pardos, e é uma cidade que é uma das que mais tem terreiro no Rio Grande do Sul. Talvez seja a nona que mais tem terreiro. E a maior parte dos terreiros que tem em Alvorada são de quimbanda. E é ao lado de um terreiro de quimbanda que foi criado, que está sediado a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim. Luiz Carlos Solim era um praticante das tradições, da tradição afro-brasileira, da quimbanda, né? Uma pessoa aí que tem uma história de vida muito interessante, uma pessoa aí que tem várias dificuldades na vida, chegou a ser morador de rua e foi acolhido por um terreiro que era frequentado apenas por mulheres em Alvorada. Então, desde então, ele acabou se vinculando a essas tradições afro-brasileiras. Então, é nesse local onde tem a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim. Agora, algumas imagens, tá? Tá na parte de cima ali, de cima para baixo, tem o início da construção ali das prateleiras no espaço da sede da biblioteca. Ali ao lado de amarelo, o abade Zé Varley, que é o pai de santo do terreiro, fazendo uma fala ali com o microfone na atividade de inauguração da biblioteca. Ali ao lado, ali, moradores do loteamento Reprise, pegando livros ali e posando para foto. De boné azul, temos o primeiro leitor da biblioteca, Luiz Carlos Solim, né?
Estava lendo o livro José Paulo Neto, tá ali ao lado também, 2 moradores do bairro ali, pegando história em quadrinho para ler. A nossa faixa ali, Entre, Leia, Transforme o Mundo, na Biblioteca Popular dos Carlos Solim. E ali abaixo nós temos a foto da atividade da inauguração da biblioteca, tá? E mais fotos com atividades de estagiárias da Uniriter que vieram fazer o estágio curricular obrigatório fazendo estágio lecionando para os moradores mirins do bairro ali no entorno da biblioteca. E ali mais ali ao lado o senhor Josué, que é diretor da ONG Embrião, fazendo doação de vários livros para a biblioteca Luiz Carlos Solim. Aqui é uma das atividades e um dos diferenciais da Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim. Aqui é uma foto, para quem não conhece, da Praça Central da Alvorada, ali atrás da parada de ônibus. Nós temos um pilar e ali tem uma caixa. Tá? A caixa ali, azul, em frente à prefeitura. Agora eu tenho um destaque dessa foto. É a caixa ali que está escrito Pegue e Leia. Então, uma das atividades da Biblioteca Luiz Carlos Solim é distribuir caixas com livros para as pessoas pegarem e levarem. Então, a gente faz isso em paradas de ônibus, né, nas praças. Isso é uma característica dessa biblioteca. Ali acima, uma foto de uma das aulas aí das estagiárias da Uniriter, com a criançada da biblioteca. Ali abaixo tem uma oficina de mágica, né, e a criançada ali participando. Aqui, outra característica bem interessante da Biblioteca Luiz Carlos Solim, essa imagem é de uma das festas de Natal da biblioteca, onde o Papai Noel é um aluno do cursinho popular Motivação. Então, a gente frequentemente tem atividades de ex-alunos ou até de alunos, né, participando dessas ações comunitárias. Aqui tem um print tirado do Instagram do Brian Townes, que foi um ator estadunidense que figurou no filme Bacurau. Uma das atividades da Biblioteca Luiz Carlos Solim foi o ensino e debate do Bacurau antes do filme ir para os cinemas. Então, a gente fez esse debate ali no terreiro, Centro Esotérico Universal Irmãos de Ganga, né, e o ator aí acabou compartilhando e marcando várias pessoas envolvidas com o filme. E ali ao lado à direita, em destaque, tá, tem a professora que fez uma oficina de produtos de Natal, usando EVA, que é uma aluna do cursinho popular Motivação. Como a gente tentava sempre dar todos os poderes para os estudantes, ela era considerada a presidenta do cursinho Motivação, né, tida como a pessoa mais importante. Tá, então, Lu, podemos rodar outro vídeo? Sim, vou passar. Biblioteca Luiz Carlos Solim, fabulosa. Biblioteca Fabular Luiz Carlos. Popular Luiz Carlos Solim.
A biblioteca eu conheci quando eu vim pra cá a primeira vez, daí eu não sei o nome dele, o alemão, eu chamo de alemão. Ele pegou e tava fazendo aqui, daí me pediu uma ajuda, e pediu a luz, e eu dei uma ajuda pra ele aqui a construir aqui, alcançar a telha, as madeiras. Principalmente para as crianças, que tava esperando elas mais. Quando tem as coisas, tu pode ver, as crianças não estão na rua, as crianças não estão brincando que tá hoje em dia a rua aí, pode ser o lugar mais calmo do mundo, mas a rua tá perigosa para as crianças. E através da biblioteca, quando vocês fazem as coisas aqui, as crianças vêm para cá, ficam aqui, tudo aqui dentro aqui e melhora. Não é só os daqui de casa, os daqui, os dali, tem mais umas crianças lá. As crianças estão vindo lá de cima lá para vir ler livro aqui durante a semana. É bom isso? É bom isso, é bom. É bom, daí eles vêm aqui, posso pegar um livro? Não, pode pegar um livro, a biblioteca é de vocês, pode pegar. Daí depois tu pega, depois traz. Eles vão, pegam, trazem, vêm, pegam de novo. Assim foi bom. A biblioteca serviu para isso. Eu acho que o mais importante que fizeram aqui foi para as crianças, que daí elas não ficam na rua, não ficam. Quer brincar? Vem aqui para dentro, faz um desenho, que nem fizeram aí, pega um livro, lê, pelo menos eles estão aqui. Não só os daqui, que nem eu falei, todos. E é um ensinamento que tu pode levar, de repente. De repente, através de uma ação que nem vocês fizeram, um dia essas crianças que hoje são pequenas podem ser doutor, pode ser qualquer coisa. Eu aprendi a jogar aquelas coisas de garrafa, né? Joga bola na garrafa. Aprendi aquelas coisas que puxa assim. E aprendi mais umas coisas. Pular amarelinha. Pintar pneu. E a Isa fez um arco-íris. Vai fazer a árvore também, né? E nós pintamos esses desenhos. Gostaria de convidar a todos para participar da Biblioteca Luiz Carlos Solim, para ir brincar, aprender, ler. Tem bastante brincadeira, tem professoras que estão quase sempre aqui para fazer leitura para as crianças, brincar com as crianças. E espero que o pessoal venham conhecer a biblioteca. Elas leu uma de urso para mim e para Isa uma de girafa e de porquinho. Eu vou te cuidar que a professora vai vir. Ele foi o cara aquele que, enquanto estava aqui, eternizou do modo não de, assim, para as pessoas, que ele fez muita coisa para as pessoas. Ele sempre foi aquele que ele pensava nas pessoas e depois nele, entendeu? Ele sempre foi aquele cara assim, bom mesmo, bom. E o dia que eu fiquei sabendo que iam fazer uma homenagem a ele aí, fazer uma biblioteca aqui, gostei demais, como todos gostaram. Ele foi o fundador da nossa linhagem, da nossa casa, foi um grande mestre de religião e a pessoa muito bacana, sempre ajudando todo mundo, né? E sempre deixava de fazer as coisas que tinha que fazer para quando alguém precisasse dele, eu sempre estava apoiando, ajudando. Tinha uma quantidade de livros, apenas que a maioria se perdeu, né? Um incêndio que deu lá, e depois do falecimento dele, a maioria dos livros, tudo que ele tinha se perderam. Eu acho que
passarei o dia todo sentado aqui lendo. Eu tenho uma biblioteca para me se alegrar. Eu quero falar para todo esse povo aí que quem quiser vir, pode vir para fazer qualquer coisa, uma brincadeira, uma leitura, qualquer coisa, que venha. Isso aqui não é uma coisa grande, mas é uma coisa pequena, mas que cabe um monte de gente aqui dentro. Se quiser vir, tem livro, tem desenho, tem qualquer coisa. Tem oficina que eles inventam, que o Rafael produz aí através dos seus parceiros. Aqui é bom, só pode vir, e vocês vão ser muito bem recebidos. Amigos, vamos para a biblioteca ver os livros? Loteamento Reprise 4, quadra 12, lote 1. Pedro Lucas. Pedro Lucas Melo da Silva. Oi, palestra. Então tá, vou voltar para a apresentação. A Isa e o Lucas, eles estão morando em uma ocupação ali, fazendo limite com Viamão, e cederam um espaço terreno deles para fazer outra biblioteca também, que eu sinto muito falta. Eles moravam ali na Reprise 4, frequentavam a Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim, e ali onde eles moram não tem biblioteca a mais, querem construir outra. Estão vendo os slides agora? Sim. Então tá. Falar um pouco sobre outra instituição, né, informal de educação popular, Biblioteca Popular Alceu Barra. Então, um resumo aqui das principais informações dessa biblioteca. Em 5 de dezembro de 2021, na rua Anita Malfatti, 778, bairro Pró-Morar, em Alvorada, foi inaugurada a Biblioteca Popular Alceu Barra, que funciona todos os domingos, das 9 às 17 horas. Alceu Barra foi um morador de Alvorada, que ele teve um falecimento, uma tragédia, né? Foi assassinado por policiais da Brigada Militar, né? Que não foram devidamente punidos. E ele era muito ligado à cultura, à educação. Ele chegou a ser um sócio fundador do jornal A Trombeta, aqui da Alvorada, que existia durante a época do regime da ditadura militar aqui em Alvorada. Então, é uma pessoa que a gente homenageou. E uma das pessoas que levam à frente essa biblioteca é o Alceu Barra Júnior, né? Um trabalhador aí dos transportes, caminhoneiro, que ele homenageia, né, o seu pai com o nome da biblioteca. Então, algumas das atividades realizadas nessa biblioteca foram aulas transmitidas ao vivo, por meio de lives. A primeira sobre a história das religiões, ministrada pelo professor Tisto Silva, e sobre os aspectos humanistas do cristianismo, com o professor Robson Dias. Atualmente, a biblioteca está em reformas também, está a construção de uma cozinha e um banheiro, no entanto, ela continua em funcionamento. A Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim, no momento, está parada. A ideia de criar a Biblioteca Popular Alceu Barra surgiu após um importante trabalho de mobilização protagonizado pelos moradores da rua Newton Malfatti por saneamento básico e pavimentação. Foi uma luta muito bonita aí, que envolveu protesto de rua, manifestação durante a sessão na Câmara, né, abaixo-assinado, e culminou aí com a criação desse espaço aí de educação popular. Aqui um dos mutirões para a gente construir a biblioteca, as pessoas aí que participaram da construção, né, aí colocando as prateleiras, né. Ali esse senhor aí que estava colocando a mão francesa, ele é trabalhador, vendedor ambulante ali, trabalha na Praça da 48. Então,
Então, é 23 de fevereiro. Aqui uma vista da biblioteca, vista por dentro, tá? Logo que ela abre, aí no início da manhã, aí devia ser umas 9h30, mais ou menos. E aqui a biblioteca vista pela entrada, ali por fora. A biblioteca faz uma campanha de recolhimento e doação de agasalhos, né? Ali na estante aparece os agasalhos, as roupas que são distribuídas aí para a comunidade. Acontece uma economia solidária ali, onde os moradores colocam ali roupas que não estão mais em uso, e em troca eles pegam outras. Ali na biblioteca aí tem um mapa mundi ali, é um mapa mundi onde as crianças que geralmente questionam ali onde fica, apontam para o dedo, apontam ali para o mapa e perguntam onde é que fica, que país é esse, né? Tem livros ali, a maior parte dos livros que a gente tem, ocupando praticamente 10 prateleiras, só livro infantil e gibi. Sem som. Mas tem livro aí de tudo. Tem livro de literatura estrangeira, literatura brasileira. Não tô ouvindo nada, Oi? professor. Ele tá no mudo. Peraí que eu vou fechar. Paga aí pra mim. Onde foi que vocês pararam de vir? Hã? A questão do YouTube, né? Quê? Estão me escutando? Sim. Onde é que eu continuo? Oi, pode continuar. Ah, então tá. Então tá, só explicando um pouco o acervo da biblioteca, né? Tem livros de literatura brasileira, estrangeira, de poesia, tem de ciências humanas, tem uma parte ali de formação política, tem uma parte de fanzines, e por aí vai, né? Tem livros de todo tipo. Aqui uma matéria que saiu no jornal A Semana, divulgando a vaquinha para realizar a reforma, né? No momento eles não conseguiram ainda nosso objetivo, né? No último slide ali vou dar meu e-mail, quem quiser colaborar com a vaquinha, esteja à vontade ali, manda um alô pelo e-mail, manda o link da vaquinha. Aqui uma foto que saiu no jornal ali, quando a gente fez um grafite, na verdade, esse grafite foi feito na parede do terreiro, né? Irmãos de Ganga, a biblioteca fica ao lado. Aqui é uma pessoa muito especial, um frequentador das duas bibliotecas populares. Aqui a foto à direita, onde ele está de boné vermelho, ele está na biblioteca Luiz Carlos Solim. E ali à esquerda ele está em frente à biblioteca Seu Barra. É o senhor Carretinha, famoso por esse apelido, mas o nome dele é Maurício Levis. Ele é um artista, né? Ele faz vários desenhos usando o material que ele recolhe nos lixos, né? Então, na biblioteca Seu Barra, a gente está fazendo uma exposição dos desenhos dele. E lá na biblioteca Luiz Carlos Solim, ele palestrou sobre a profissão dele. Aqui uma foto, um pouco, os primeiros desenhos da exposição. Ele tem muito orgulho dessa camiseta aí, que homenageia a mãe dele, que faleceu há pouco tempo. Carretinha tem o sonho de aparecer em algum jornal impresso, né? Por enquanto, ele apareceu nas redes sociais vinculadas à biblioteca. Aqui uma foto minha com ele, quando ele fez os primeiros desenhos dele. Essa exposição na biblioteca é o Seu Barra. Aqui, essa carteira onde ele está sentado ali, foi ele que deu para a biblioteca. Ali eu falei mapa mundi, mas não, mapa do Brasil apenas. Aqui foi 4 moradores mirins ali do bairro. Eles gostaram da exposição de desenho do Maurício Levis e quiseram expor os desenhos deles. Então, eles fizeram, né, os desenhos, a gente colou ali com durex na parede ali. Então, tem arte aí dos frequentadores do espaço. Essas crianças aí, vai lembrar que todo domingo eles estão na biblioteca, a partir das 9h30, estão sempre lotando a biblioteca. Aqui uma postagem que a gente fez no Instagram da biblioteca, que foi feito esse texto aqui, que eu acho muito, muito interessante, teoricamente, feito pela trabalhadora voluntária da biblioteca, Rafaela Almerindo. Ela escreveu o seguinte: as bibliotecas populares são espaços construídos por moradores locais, trabalhadores que têm como objetivo expandir o acesso à leitura para as populações mais vulneráveis. E essas bibliotecas são espaços abertos para todos aqueles que têm interesse em ler e adquirir novos conhecimentos de forma gratuita.
Além disso, são de enorme importância na luta contra os agentes de violência das localidades. A criação das bibliotecas populares é uma nova alternativa para toda a sociedade, porque promove a transformação social a partir da educação, da interação entre moradores, do fortalecimento de agentes políticos, sujeitos políticos e, consequentemente, da emancipação da classe trabalhadora. E, finalizando aqui com uma citação do Bertolt Brecht, que eu acredito que tenha muito a ver com a educação popular. Desconfiai do mais trivial na aparência do singelo. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, considero que esse seja um dos elementos essenciais da educação popular, através do processo onde o professor aprende e o aluno ensina, a gente consegue, junto, construir um conhecimento que vai mostrar as contradições que é aparente. Então, esse texto aqui que eu peguei um trecho apenas para caber no slide, para poder possibilitar a leitura, considerei muito feliz aí pela companheira Rafa. E aqui, grato pela atenção, aqui está meu e-mail para quem quiser se comunicar, quem quiser construir alguma experiência de educação popular aqui nas proximidades, estou à disposição. Tá? Essa é uma imagem de uma oficina feita na biblioteca Luiz Carlos Solim, né, de pintura em pneus. Então, estou à disposição aí, para quem quiser bater um papo. Muito obrigada, Rafael. Tem tanta coisa maravilhosa que trouxe essa apresentação, né? Toda a construção da educação popular, ainda em sua profundidade, o trabalho, a importância da movimentação popular, né? Nas suas regiões. Também a participação dos alunos é uma coisa interessante, né? Acho que deixa o cursinho popular mais forte ainda, né? Ajuda a pensar internamente. E dizer que essas experiências, elas nos ajudam a pensar o cursinho popular Conexão para o próximo ano, né? A gente pretende dar continuidade ao projeto. Hoje nós somos um projeto de extensão, ainda apenas remoto, né? Porque ainda nós estamos em fase de construção, vamos dizer assim, da nossa nova sede da Cientec, né? Ainda a gente não tem salas organizadas, tem pouquíssimas salas, né? Nós voltaremos ao presencial, parece que 100% o ano que vem, na unidade de Porto Alegre. Então, a gente pensa já em discutir a possibilidade de ter alguns encontros presenciais e continuar híbrido, né? Nos tornando, assim, disponíveis, assim, não só para a questão local, mas a nível, assim, de outros cursistas, né? Como a gente tem vários, o Matheus aqui, que tem a experiência em cursinhos também, que é lá de São Luís Gonzaga, que é da pedagogia, da UERGS, né? A Vivian, e tem a nossa aluna, que gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o teu áudio, por favor. Acho que ela não está conseguindo. Pela hora ela estava com a mão levantada. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Matheus, Laura. Queres perguntar? Estava com a mão levantada. Juliana, queres perguntar? Boa noite, prof. Está com o áudio... Opa. Sim, estava agora que eu vi. Boa noite a todos.
Prof, peço desculpa por não participar da aula semana passada, tivemos uma perda da família. Mas estamos aí, né? Firmes e fortes. Consegui pegar um pouquinho da explicação do professor Freitas ali em cima, do Matheus ali também, consegui pegar um pouquinho também. E estou muito feliz também, né? Logo estou ansiosa para começar também presencial. Não aguento mais câmera, quero conhecer todos os colegas, todos os profs pessoalmente, fazer várias perguntas. E estamos aí, né? Mas agora estamos bem melhor, a família agora está bem mais firme. Prof, estava estudando no celular, tá? E a minha visão é o ó. Aí no meu serviço eu consegui ganhar, com a bênção de Nosso Senhor, eu ganhei o note. Só que daí, porém, a senhora poderia me ajudar? Como é que eu faço para mandar as redações para a senhora em PDF? Porque eu já estou com quase todas elas prontas. Ai, que legal, que joia. Então, é uma característica, né? Aqui colaborando, então, com o processo, a gente tem essas redações mensais, né? A gente tem desde o começo do cursinho, e o pessoal, nós temos a temática, e ali também temos, sobre o assunto, a gente tem os repertórios socioculturais, os mesmos que estão no Enem, né? Então, a gente motiva o pessoal a todo mês fazer uma redação mensal e apresentar aí para o seu extensionista, seu tutor, né? E para o cursinho. Depois eu te envio, então, pelo WhatsApp, ali como é que seria melhor tu fazeres. Tu pode enviar por e-mail, pelo WhatsApp, como tu preferir. Pelo WhatsApp, para mim, ficaria mais fácil, prof. Pode ser, não tem problema. Pelo WhatsApp daí. Tá? Eu já estou com a do começo, já está pronta também, só fazer uma revisão que eu vou fazer. Eu fiz um resumo, peguei ele um pouquinho, estudei mais um pouquinho e fui fazendo. Estão quase prontas todas elas. Tá. É só enviar para a senhora daí. Tá. Se tu mandar por doc, fica melhor, porque daí eu te ajudo a fazer a correção, né? Te dou algumas sugestões ali no texto. Aí não salvar em PDF, salvar em doc, né? Deixa mas daí a senhora me manda tudo daí direitinho, o site do doc, tudo direitinho, para eu poder fazer direitinho daí. Tá, não, tu digitou aonde? No Word? Eu acho que não, eu fiz no caderno, tá? Porque eu fiz um resumo primeiro. Tá. Aí eu quero passar agora, eu quero corrigi-la tudo direitinho, aí eu quero lhe mandar tudo direitinho. Tá, do começo ao fim, todas elas. Pode me mandar por imagem, então, que daí eu faço a correção para ti. Tiro uma foto e manda por imagem. Tá? A Vivian tá na... A Vivian quer perguntar também. Depois a gente fala aí no WhatsApp. Eu te dou uma assistência ali. Eu vi que tu mandou uma mensagem para mim. Tá bom, prof. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Nada. A Vivian. Vivian? Olá, tudo bem? Olá. Eu fui apertar aqui e acabei desligando sem querer. Desculpa. Então, boa noite a todos. Eu achei muito interessante essa palestra do professor Freitas. Um grande incentivo a toda a comunidade, né? Principalmente a todos aqueles que se empenham pelos projetos de extensão, a procurar fazer do nosso mundo um lugar melhor. Eu achei muito lindo toda a atividade que ele fez, tudo que ele construiu do tempo, desde que ele começou até hoje. Com certeza ele vai continuar esse projeto, porque é um projeto do futuro, um projeto de milhões, né? Porque muitas pessoas elas podem ser bem... Elas se adaptam bem, eu vi que é um projeto que ele se adapta à realidade humana vivida. Eu achei muito interessante isso. Um método bem Paulo Freire mesmo. Parabéns. Eu acho que até é um incentivo para o projetinho nosso, né? Projetinho não, projetão, né? Porque é um projeto que se estende
mas é um projetão, esse projeto da Luciana, né? Que a Luciana também, ela se esforça, né, para manter tudo, hein? Estou admirada contigo também. É Um nosso, abraço, nosso, então. nosso. Nosso. Eu gostei muito mesmo. A mim é um grande prazer poder participar, né? Mesmo na minha limitação, mas participando. Sim, podendo incentivando, é um incentivo, tudo é uma troca, né? Uma troca bem gratificante. Vivian, te apresenta para o Rafael, que tu é da UERGS. Te apresenta. Da UERGS. Eu tô lendo aqui embaixo, Não, tu te apresentares, te apresenta. Um pouquinho. Pode falar, pode repetir, Luciana? Te apresenta. Faz a tua apresentação. Oi. Entendeu? Luciana, tu está falando com quem? Oi, tudo bem? Eu estou falando com a Vivian. Boa noite, professora Fani. Não, então, a Vivian usa um tradutor para o Rafael, que não nos conhece, né? A Vivian é aluna da UERGS, é do curso de biotecnologia, né? E ela usa um tradutor, porque a Vivian tem surdez. Ela sabe falar e ela perdeu a audição aos 23 anos, né? Então, é quase imperceptível, porque ela fala muito bem, mas ela não escuta. Então, toda palestra, ela faz a tradução, ela coloca a tradução aqui do Meet, né? Entendeu, Vivian? Pode falar se tu quiser. Então, para mim, assim como a Luciana falou, né? Eu sou deficiente auditiva, eu perdi a audição com 23 anos. Na verdade, já perdi já de nascença, mas com 23 anos ela se atenuou bastante, até eu ficar surda, totalmente surda. Então, depois que os meus filhos já estavam crescidos, eu resolvi terminar um projeto que eu tinha, né, de concluir a graduação. E daí, para a minha graduação, que eu faço biotecnologia na UERGS, eu conto com a ajuda de um tradutor de sinais. E assim eu também posso participar de vários projetos de extensão, né, assim como outras atividades. Então, aqui no projeto, não tinha disponibilidade para tradutor para nós, mas como tem um pouquinho a gente pode chamar um pouquinho de, como é que eu posso dizer, de inteligência artificial, né? É bem pouquinho inteligência artificial, porque hoje a inteligência artificial está mais diferente. Mas a gente pode dizer porque o computador, as propriedades que ele tem, elas servem também de um pouquinho de inteligência artificial. Então, eu consigo acompanhar por meio do tradutor que tem aqui, das legendas, né? Às vezes eu fico um pouquinho limitada, assim, para poder falar um pouquinho, porque eu primeiro tenho que ler para depois eu poder responder. Mas, assim, para mim, tudo é um processo de aprendizagem. E tudo que a gente aprende hoje é uma coisa toda para o futuro, né? Porque quando a gente aprende, a nossa aprendizagem ela nunca tem fim. A gente não pode sempre dar continuidade a ela. Toda ela é muito interessante. Então, para mim é um prazer estar conhecendo vocês, estar participando de uma forma, né, presencial, participativa, da gente poder entender, porque mesmo nosso mundo surdo, eu me identifico muito com o mundo surdo, né, com a nossa características. Então, assim, essa parte desse conhecimento, muitos surdos não têm, porque tudo é mais visto pelo lado do ouvinte. Então, a gente fica um pouco... O surdo, ele fica um pouco de lado, em caso da deficiência, né? Então, quando acontece essa inclusão, da gente poder estar junto, a gente se sente mais amparado, né? Mais participativo.
né? E isso tudo incentiva a nossa inteligência, porque todos nós somos inteligentes, né? Então, toda pessoa que ajuda, que se prontifica por esses saberes, para ajudar todos os deficientes, toda a comunidade em si, ela é uma pessoa vitoriosa, né? Ela ajuda, ela incentiva, ela vai além, e os outros vão atrás também, né? Porque todo mundo tem o direito de aprender. Então, para mim é muito gratificante ver essas bibliotecas, que nem eu vi, eu achei muito interessante isso, né? Todo o potencial, porque todos nós temos potencial. Então, pessoas assim que nem o professor Freitas, que nem os outros colaboradores, que eles estão ali disponíveis, né? Para que a nossa comunidade, nossa sociedade, ela evolua. Isso é muito interessante, não pode ficar, não pode passar despercebido mesmo. Muito obrigada a vocês. Ei, Vivian, muito obrigada pelo teu depoimento. Eu escrevi ali no chat também. E nós vamos fazer a tua aula antes de nós encerrarmos aí outubro, né? A gente vai fazer a tua aula gravada, vamos deixar aí a tua aula disponível, né? Muito obrigada, eu que agradeço. E agora eu gostaria de dar a palavra para a professora Fanny. Professora Fanny, eu te fiz o convite a pedido do teu aluno, Rafael Freitas, da FAPA, meu grande amigo, né? Acho que está teu... Pode falar, professora. Sim, olha, eu peguei meio que o bonde andando aqui, né? Eu vi tua mensagem, eu estava em aula com o Alegrete nesse momento, acabou a aula agora. Era aula sobre teorias de currículo e estava muito legal, né? Então, eu tenho dupla identidade, eu e o Super-Homem. Eu trabalho em Porto Alegre e em Alegrete. Agora já é tripla, porque eu trabalhava na história, eu fiz formação em história. Eu dava aula de educação, das disciplinas da educação, da licenciatura. Na pedagogia, eu dou as aulas da história. E na letras, eu também estava dando aulas da pedagogia. Agora, eu continuo dando aula na letras, né? E uma disciplina por semestre. E, na verdade, eu moro metade do mês aqui, em Porto Alegre, e metade do mês em Alegrete, agora, né? Uma semana em Alegrete. Agora, com a história do online, etc., até tá ficando preocupada. Então, esse é o ambiente, né, virtual do cursinho de Educação Popular Conexão, né? A gente fez uma pesquisa toda e criou o cursinho todo remoto, né? E a gente tem aulas abertas e palestras todo mês. A gente faz uma programação e a gente tem um ambiente Moodle. E aí o Rafael já é meu amigo faz tempo. E aí deu essa coincidência que ele disse: a professora Fanny foi minha professora. E a gente só não convida mais gente também porque tem medo da invasão, né? Quando a gente bota o nosso link, a gente sofre invasão, né? Então a gente poderia divulgar para mais ambientes na UERGS. A gente tem divulgado para os cursistas, né? Que é um grupo pequeno, em torno de 30 e poucas pessoas. E hoje o Rafael trouxe uma experiência dele na educação popular, trouxe o trabalho dele nos cursinhos de educação popular em Alvorada, né? Na educação, a formação de bibliotecas populares, né? Ele se convida a professora Fanny. Ainda fiz uma brincadeira. Ele não vai começar sem tu entrares, professora. Rafael, eu me mudei há pouco, né? Eu estava morando lá perto da Lomba do Pinheiro e agora eu estou no centro em Porto Alegre, perto da filha, do nenê e tal, netinho. Eu queria saber como é que a gente pode fazer para eu te alcançar algumas caixas de livros para tu botar na biblioteca, levar para a biblioteca. Faz tempo que eu quero. Tem vários livros interessantes, tanto de literatura quanto de sociologia. Se for no endereço de Porto Alegre, eu consigo buscar. Eu não me lembro, assim, tu te formou em que ano? Bah. 2014. Vou botar no ouvido, tá? Fala.
2014. Me formei em 2014. Eu não estava lá, mas... Não tá ouvindo? Eu me formei em 2014 lá na FAPA. Vou botar no chat aqui, 2014. Sim. Sim. Então, a Juliana queria falar mais alguma pergunta, Juliana? Tá com o áudio fechado, Juliana. Eu sempre esqueço desse. Eu digo assim, ó, não seria nenhuma pergunta a mais. E sim dizer para a colega Vivian que eu estava assim, ó, cansada, estava quase desistindo, que ela está sendo um exemplo de superação. Dou meus parabéns para ela. Ela é uma mulher guerreira. E assim pretendo continuar. Pela força que ela colocou nas palavras aí, independente de tudo. Eu estou até emocionada aqui pelas palavras dela, porque me emocionei bastante. Quero participar da aula dela também, quem sabe um dia. Tá, prof? Então, nós vamos fazer ainda, antes de outubro. Fala, Vivian. Fechou teu áudio. Ah, tá. Muito obrigada, querida. Na verdade, é sim, tudo um incentiva o outro, né? O nosso mundo é assim, um mundo cheio de luz. Tá? Um abraço a todos. Eu que fico lisonjeada, né, de poder participar. E é uma troca. Participar e receber, a nossa vida é essa. Muito obrigado, então, Ju, não desiste, tá? Eu vou te dar um atendimento melhor ali, como tu encaminhar as redações, tá? Que bom que tu te inspirou no percurso da Vivian, né? Ela é importante porque ela não desistiu, ela vai se formar engenheira. E eu acho que ela vai ser uma boa professora. Só que ela nos ensina também que a gente tem que aprender Libras. A gente tem que aprender Libras. A gente tem que aprender a falar Libras. Letras, a gente tem Libras no nosso currículo, né? E a gente estuda, mas não é o suficiente, né? Eu gostaria de aprender melhor os sinais, né? Como eu trabalho ali na faculdade, prof, Oi? aí eu pego algumas professoras que dão... Como eu trabalho ali na faculdade também, né? Aí tem algumas professoras que dão aulas de Libra. Aí eu vou um pouquinho numa sala, eu vou um pouquinho na outra, e assim eu vou... Não totalmente. Eu pego algumas coisinhas, eu pego algumas folhinhas, eu me escondo lá num cantinho, estudo um pouquinho, e assim eu tô fazendo. Tu é da bem URGS, né? Libra. Tu é da URGS, né? Ali, funcionária. Sim. Que legal. Então, tá muito bom o papo. São 9h15. Eu tenho que voltar para casa. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, da Vivian, da professora Fanny, do Rafael Freitas, pelo trabalho comunitário que ele faz, da Laura Cáceres, da Juliana, do Adriano, que estiveram presentes, tá? Muito obrigada. Rafael, muito obrigada por tudo, pela palestra, tá? Eu que agradeço. E aí, logo em seguida, eu vou disponibilizar, assim que eu chegar em casa e eu já tiver o link, eu te disponibilizo, vou passar para a professora Fanny também, para ela ver a palestra toda.
E aí eu coloco lá para vocês no grupo, tá? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite.